Amsterdã, julho de 1677. Um homem acabou de morrer sozinho em um quarto alugado, sem esposa, sem filhos, sem fortuna. Ele passava os dias polindo lentes de vidro para telescópios, um trabalho humilde, silencioso, quase invisível. Seus pulmões, destruídos pelo pó de vidro inalado por anos, finalmente cederam. Mas quando seus herdeiros abriram a gaveta da escrivaninha, encontraram algo que faria toda a Europa tremer. Manuscritos. Páginas e páginas escritas em latim com uma precisão cirúrgica que não parecia humana. Argumentos encadeados como teoremas matemáticos, perguntas que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta, e uma conclusão que, quando publicada, seria imediatamente banida em quase todos os países do Ocidente. O nome desse homem era Baruch de Spinoza, e o que ele escreveu naquelas páginas não era apenas filosofia. Era uma bomba-relógio intelectual com um mecanismo de séculos de duração, projetada para explodir exatamente quando a humanidade estivesse pronta para suportar a detonação. Agora eu preciso que você me ouça com atenção, não com a mente que foi moldada pela escola dominical, pelo seminário ou pelo pastor de sua infância. Preciso que você ouça com a única coisa que nenhuma instituição conseguiu te confiscar completamente: a sua capacidade de raciocinar. O que eu vou revelar nos próximos minutos desafiará tudo, e eu digo tudo, o que você pensava saber sobre a Bíblia. Não porque eu quero destruir a sua fé, mas porque existe uma diferença monumental entre fé genuína e obediência fabricada. E Spinoza passou a vida inteira tentando nos mostrar essa diferença. Eles o expulsaram da sinagoga com uma maldição tão brutal que os rabinos mandaram lê-la em voz alta para toda a congregação. Uma maldição que dizia textualmente que ele deveria ser amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite, amaldiçoado ao deitar e amaldiçoado ao levantar. Que ninguém deveria falar com ele, aproximar-se dele, ler o que ele escreveu ou estar sob o mesmo teto que ele. Quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? 23. 23 anos. E já era considerado o pensador mais perigoso do mundo conhecido. Por quê? O que um jovem filho de comerciantes portugueses havia feito para merecer o banimento mais severo já registrado na história judaica? Ele havia feito algo muito simples. Algo aparentemente inofensivo. Algo que você, eu, qualquer pessoa com acesso a uma biblioteca poderia fazer. Ele leu a Bíblia, mas leu como um geômetra lê um mapa. Com rigor, com distância crítica, com a pergunta que todos temiam fazer: isso aqui faz sentido? E quando a resposta foi não, quando a lógica pura apontou contradições, anacronismos, manipulações políticas e mitos travestidos de história, Spinoza não recuou. Ele seguiu o argumento até onde ele levava, mesmo que esse caminho passasse por cima de altares, tronos e dogmas com 2000 anos de idade. Ao longo deste roteiro, você vai conhecer 5 mentiras fundamentais que foram ensinadas sobre a Bíblia. Mentiras que sobreviveram séculos não porque eram verdade, mas porque eram úteis. Úteis para quem precisava de uma população obediente, aterrorizada e dependente de intermediários para falar com o divino. Mas antes de chegarmos às mentiras, você precisa entender por que a verdade foi enterrada. E para isso, precisamos voltar ao momento em que tudo começou a dar errado. Se em algum momento durante este vídeo a lógica fizer sentido para você, se algo se encaixar como uma peça de quebra-cabeça que você estava procurando sem saber, escreva nos comentários a palavra desperto. Não para mim, para você mesmo, como um marcador, um sinal de que algo dentro de você acordou. Existe uma frase que Spinoza nunca escreveu explicitamente, mas que está implícita em cada linha do seu Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670. Uma população que acredita em coisas impossíveis obedecerá a ordens impossíveis. Pense nisso por um momento. Se você consegue convencer alguém de que um mar literalmente se abriu ao meio, que o sol parou no céu por um dia inteiro, ou que uma serpente manteve uma conversa teológica sofisticada com uma mulher no jardim, se você consegue que essa pessoa engula tudo isso sem questionar,
Então você também consegue convencer essa mesma pessoa de que Deus quer que ela pague dízimo, que obedeça ao sacerdote, que não questione a autoridade eclesiástica, que aceite sua posição social como vontade divina. Isso não é cinismo. Isso é observação histórica documentada. Spinoza viveu no século XVII, mas o mecanismo que ele identificou era muito mais antigo. Para entendê-lo, precisamos recuar até o século IV da Era Comum. Especificamente até o ano 325 d.C., quando o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Naquele momento, o cristianismo era um movimento fragmentado. Havia dezenas de versões diferentes da história de Jesus, dezenas de textos sagrados concorrentes, dezenas de interpretações teológicas em conflito. Alguns grupos acreditavam que Jesus era totalmente humano, outros que era totalmente divino. Alguns usavam textos que nunca ouvimos falar: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, os escritos gnósticos que seriam enterrados literalmente no deserto egípcio e só redescobertas em Nag Hammadi, em 1945. O que o Concílio de Nicéia fez foi o equivalente religioso de uma fusão corporativa hostil. Padronizou, selecionou, descartou. Decidiu o que seria a Bíblia e o que seria heresia. E aqui está o ponto crucial que Spinoza martelaria séculos depois. Essa decisão não foi tomada com base em critérios espirituais, foi tomada com base em critérios políticos. Constantino precisava de uma religião que unificasse o Império Romano. Uma religião fragmentada em seitas rivais não servia. Era necessário um Deus único, uma igreja única, uma autoridade única. O pluralismo espiritual era um problema de governança. Spinoza não inventou essa análise. Ele simplesmente teve a coragem de colocá-la no papel de forma sistemática, rigorosa e irrefutável. No Tratado Teológico Político, ele argumenta que a Bíblia não é um documento caído do céu. É um documento histórico, produzido por seres humanos específicos, em contextos políticos específicos, com interesses específicos. Isso não significa que não contenha sabedoria. Significa que precisa ser lido da mesma forma que lemos qualquer outro documento histórico, com espírito crítico, atenção ao contexto e disposição para identificar as mãos humanas que o moldaram. E quando você começa a ler a Bíblia dessa forma, com os olhos de um historiador, não de um fiel assustado, as costuras aparecem, os anacronismos aparecem, as contradições internas aparecem. As repetições aparecem. As interpolações, trechos claramente inseridos séculos depois, aparecem. Mas por que isso importa hoje? Por que estamos falando de um filósofo holandês do século XVII em pleno século XXI? Porque o mecanismo ainda funciona. Porque ainda há instituições, religiosas, políticas, culturais, que dependem de uma população que não questiona, que aceita a autoridade de textos antigos sem perguntar quem os escreveu, por quê e em benefício de quem, que confunde obediência com espiritualidade, que teme que questionar seja pecado. Spinoza diria, e de fato disse, que esse medo não vem de Deus, vem de quem se beneficia do seu medo. É hora de olhar para as 5 mentiras, uma por uma, com lógica, com evidência, com o rigor que Spinoza nos ensinou. A versão oficial. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés, o profeta que falou com Deus face a face, que recebeu os 10 mandamentos no Sinai, que libertou os hebreus do Egito. Essa autoria é a pedra angular de toda a autoridade do texto. Se Moisés escreveu, e Moisés falava diretamente com Deus, então as palavras têm autoridade divina direta. Questionar o texto é questionar o próprio Deus. Isso é o que foi ensinado por milênios, em sinagogas, igrejas, mesquitas. A autoria mosaica do Pentateuco é um dos dogmas mais antigos e mais protegidos da tradição abraâmica. A contradição de Spinoza. Spinoza abre o capítulo 8 do Tratado Teológico Político com uma observação que parece óbvia, mas que ninguém antes dele havia colocado tão diretamente em prova. Se Moisés escreveu o Deuteronômio, quem escreveu o relato da morte de Moisés? Deuteronômio 34, 5, 10, descreve a morte de Moisés
seu sepultamento em local desconhecido, e conclui com a declaração de que nunca mais houve em Israel profeta semelhante a Moisés. Isso é a terceira pessoa. Isso é uma perspectiva retrospectiva. Isso é alguém olhando para Moisés do futuro e fazendo um obituário. Moisés não escreveu isso. Não é logicamente possível. Mas Spinoza vai além. Ele aponta outros anacronismos. Gênesis 12:6 diz que Abrão passou pela terra de Canaã e acrescenta: os cananeus habitavam então nesta terra. A expressão habitavam então implica que no momento da escrita os cananeus já não habitavam a terra, o que só seria verdade séculos depois de Moisés. Gênesis 14:14 menciona a cidade de Dan. Mas o nome Dan para essa cidade só foi dado na época dos juízes, bem depois de Moisés. Números 21:14 cita o livro das guerras do Senhor como fonte. Quem escreve um livro e o cita como fonte externa? Isso é a marca de um compilador posterior, não de um autor original. A análise de Spinoza foi rigorosa demais para ser ignorada e perigosa demais para ser aceita. Ele concluiu que o Pentateuco foi compilado muito depois de Moisés, provavelmente na época de Esdras, séculos após o suposto êxodo do Egito. A verdade proibida. A autoria mosaica não é histórica. É uma construção de legitimidade. Quando você atribui um texto a alguém que falou diretamente com Deus, você transforma esse texto em intocável. Qualquer crítica vira blasfêmia. Qualquer questionamento vira heresia. Isso não é teologia. É engenharia de controle social. A pergunta que Spinoza nos convida a fazer não é: a Bíblia é verdadeira ou falsa? A pergunta é: quem se beneficia de você não questionar a autoria? E quando você faz essa pergunta, o jogo muda completamente. A versão oficial. Os milagres são a assinatura de Deus na história. O mar que se abre, o sol que para, a água que vira vinho, os mortos que ressuscitam. Esses eventos são provas irrefutáveis da presença divina. Questionar os milagres é questionar Deus. Aceitá-los sem prova é o que diferencia a fé da mera curiosidade intelectual. Durante séculos, a impossibilidade lógica dos milagres foi apresentada não como problema, mas como virtude. Credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Tornou-se uma espécie de medalha de honra teológica. A contradição de Spinoza. Aqui Spinoza usa sua definição de Deus contra os próprios teólogos. No seu sistema filosófico, desenvolvido na Ética, publicada póstumamente em 1677, Deus é a própria natureza. Deus sive natura, Deus ou natureza, é uma das frases mais famosas da história da filosofia. Deus não está acima da natureza. Deus é a totalidade das leis que governam a existência. E aqui está o argumento que funciona como uma tesoura cortando o nó. Se Deus é a ordem perfeita e infinita das leis naturais, então um milagre, definido como uma violação das leis naturais, seria uma contradição em Deus. Seria Deus contrariando a si mesmo. Seria a ordem infinita interrompendo a si mesma por capricho. Isso não é mais grandioso do que as leis naturais. É logicamente menor. Spinoza vai além. Os relatos de milagres na Bíblia devem ser lidos à luz do nível de conhecimento científico dos autores. Um pôr-do-sol avermelhado era portento. Uma tempestade incomum era castigo divino. Uma cura de epilepsia era expulsão de demônios. A linguagem do sobrenatural era a linguagem disponível para descrever o desconhecido. Isso não torna os textos mentirosos, torna-os humanos, profundamente, irredutivelmente humanos. A verdade proibida. A insistência nos milagres literais serve a um propósito preciso. Se você acredita que Deus suspende as leis da física quando quer, então você também pode acreditar que Deus escolhe governantes, abençoa guerras, pune populações inteiras com catástrofes naturais, e que tudo isso é vontade divina, não responsabilidade humana. O milagre como prova não é espiritualidade, é a abdicação da responsabilidade sobre o mundo. Spinoza nos oferece algo mais radical, um Deus que não intervém de fora porque já está dentro de tudo. O maravilhoso não está na suspensão das leis da natureza, está na própria existência dessas leis.
Está no fato de que você, agora, neste momento, é uma expressão temporária e particular de uma totalidade infinita. Isso é mais sublime do que qualquer milagre de mágica. Escreva nos comentários, desperto, se você sentiu essa virada lógica. A versão oficial. A Bíblia foi divinamente inspirada, em alguns casos divinamente ditada, a seus autores humanos. Isso significa que cada palavra, cada vírgula, cada passagem tem autoridade absoluta e deve ser aceita como verdade literal, imutável, atemporal. Interpretar alegoricamente é enfraquecer o texto. Questionar é desobedecer. Essa doutrina, conhecida como inerrância bíblica no protestantismo ou inspiração verbal em vários círculos, é o mecanismo que transforma a Bíblia de documento histórico em constituição intocável. A contradição de Spinoza. Spinoza faz uma pergunta devastadoramente simples. Se a Bíblia é a palavra literal de Deus, como explicamos que ela se contradiz? Não estamos falando de contradições filosóficas sutis, estamos falando de contradições factuais brutas que qualquer leitor atento encontra. Quantos animais Noé levou para a arca? Gênesis 6:19 diz 2 de cada espécie. Gênesis 7:2 diz 7 pares dos animais limpos e 1 par dos imundos. São 2 relatos diferentes, costurados no mesmo texto, preservando 2 tradições orais distintas que os compiladores não quiseram, ou não conseguiram, harmonizar completamente. A criação do mundo aparece 2 vezes nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, em ordem diferente. No capítulo 1, os animais são criados antes dos humanos. No capítulo 2, o homem é criado antes dos animais. Qual é a versão literal? Os evangelhos divergem sobre detalhes fundamentais da vida de Jesus. Quem foi ao túmulo? O que estava escrito na cruz? Quais foram as últimas palavras? Em que ordem aconteceram os eventos da paixão? Spinoza, com a precisão de um matemático, argumenta: um texto com contradições internas não pode ser o produto de um único autor infinitamente sábio. É o produto de múltiplos autores humanos, de múltiplas tradições, de múltiplos séculos, compilados, editados e reorganizados por mãos humanas com agendas humanas. A verdade proibida. A doutrina da inerrância não protege o texto. Protege a instituição que interpreta o texto. Se a Bíblia é infalível e literal, então quem decide o que ela significa torna-se infalível também. O Papa, o pastor, o rabi, o ayatolá. O intérprete vira a extensão da autoridade divina, e ninguém pode questionar sem cometer sacrilégio. Spinoza propõe algo radicalmente diferente. Leia o texto como ele é. Aceite suas contradições como evidência de sua humanidade. E justamente porque é humano, justamente porque foi escrito por pessoas que buscavam o divino em meio às suas limitações, ele pode ser mais honesto, mais tocante, mais verdadeiramente sagrado do que qualquer texto ditado por Deus poderia ser. A imperfeição do texto é a prova da autenticidade da busca. A versão oficial. Deus é uma pessoa, uma vontade, uma mente. Ele sente raiva, amor, ciúme, arrependimento. Ele escolhe nações, faz aliança com povos específicos, recompensa os obedientes e pune os rebeldes. Ele ouve orações e decide respondê-las, ou não. Ele tem um plano para a sua vida. Ele intervém. Essa é a imagem do Deus abraâmico em sua leitura mais comum. Um rei cósmico com preferências, caprichos e relacionamentos especiais. A contradição de Spinoza. Spinoza aponta que essa imagem de Deus é filosoficamente uma projeção antropomórfica. Na ética, ele demonstra por meio de proposições encadeadas com a mesma estrutura lógica de um livro de geometria euclidiana, que a substância infinita que chamamos de Deus não pode ter as limitações de uma mente finita. Uma mente que sente raiva é uma mente que reage. Uma mente que reage é uma mente que é afetada por algo externo. Uma mente afetada por algo externo não é infinita. O Deus que se arrepende, Gênesis 6:6. Deus arrependeu-se de ter feito o homem na terra. É um Deus que errou. Um Deus que erra não é onisciente. Uma onisciência que erra não é onisciência.
Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. É uma contradição lógica. Mas há uma dimensão política nessa mentira que vai além da filosofia. Um Deus que escolhe nações é um Deus que pode ser usado para justificar genocídios. Quando os israelitas recebem a ordem de exterminar os cananeus, Deuteronômio 7:1-2, isso só é moralmente possível se Deus for um ser com preferências tribais. Um Deus impessoal e infinito não escolhe um povo, não abençoa uma conquista militar, não recompensa o extermínio do inimigo. A imagem do Deus pessoal e intervencionista foi, e continua sendo, a ferramenta mais poderosa de justificação de violência religiosa e política que a humanidade já inventou. A verdade proibida. O Deus de Spinoza não é menor do que o Deus bíblico popular. É imensamente maior. É a totalidade de tudo que existe, regida por leis que a razão pode descobrir parcialmente. É uma realidade que não precisa de você para existir, mas da qual você é uma expressão necessária e inseparável. Você não pode estar fora de Deus porque Deus é tudo o que há. Isso não é ateísmo. É o oposto do ateísmo. É um panteísmo tão radical que não deixa espaço para a ausência do divino, em lugar nenhum, em ninguém. O divino não está na instituição, não está no templo, não está no texto sacro. Está na estrutura racional do universo e, portanto, está em você, na sua capacidade de raciocinar, de amar, de compreender. Quando você entende isso, o intermediário se torna supérfluo. E foi exatamente por isso que eles expulsaram Spinoza aos 23 anos. A versão oficial. A liberdade verdadeira vem de se submeter à vontade de Deus. Quanto mais você obedece aos mandamentos, à igreja, à tradição, mais livre você se torna espiritualmente. A rebeldia intelectual é soberba. Questionar é fraqueza. A humildade diante do mistério é a virtude suprema. Esse é o argumento circular mais elegante do pensamento religioso institucional. A liberdade está na renúncia da liberdade. A verdade está na suspensão do julgamento. A contradição de Spinoza. Spinoza inverte completamente o argumento. No Tratado Teológico Político, ele desenvolve algo que, para o século XVII, era absolutamente revolucionário. A distinção entre obediência e piedade, entre seguir regras externas e compreender, com a razão, por que essas regras existem. Um ser humano que obedece por medo não é virtuoso, é condicionado. Um cachorro bem treinado obedece por medo. Uma criança pequena obedece por medo. Mas a moralidade genuína, a ética que Spinoza passa a vida inteira construindo, só pode existir quando a pessoa compreende por si mesma por que uma ação é boa ou má. A obediência sem compreensão não eleva o ser humano, infantiliza. E Spinoza vai mais fundo. No capítulo 17 do tratado, ele analisa o estado teocrático hebraico descrito no Pentateuco e mostra como as cerimônias, os rituais, as proibições alimentares e as leis de pureza tinham, acima de tudo, uma função política: criar coesão tribal, distinguir o grupo dos eleitos dos outros e concentrar poder nas mãos dos sacerdotes. Isso não era o caminho para Deus, era engenharia social. E quando as mesmas estruturas, rituais de pertencimento, marcadores de pureza, distinção entre salvos e condenados, aparecem em instituições religiosas contemporâneas, a lógica espinosista nos oferece a mesma pergunta: a quem isso serve? A verdade proibida. A liberdade genuína, para Spinoza, não é a ausência de regras, é o entendimento. É a capacidade de ver as coisas como elas realmente são, subespécie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade, sem as distorções do medo, da superstição e do interesse institucional. Quando você compreende que faz parte de uma totalidade infinita e racional, o medo do castigo divino desaparece. Não porque você passou a não se importar com o bem e o mal, mas porque você entendeu que bem e mal não são categorias impostas por um rei cósmico com lista de presença. São propriedades internas da razão. São o que aumenta ou diminui a sua capacidade de existir plenamente.
A liberdade não está na obediência ao texto, está na compreensão do que o texto tenta, com toda a sua limitação humana, apontar. Eu sei o que alguns de vocês estão sentindo agora. Há um desconforto, uma resistência, uma voz interna que diz: mas eu fui criado acreditando nisso, mas minha família acredita, mas isso está enterrado em mim, de formas que eu mal consigo articular. Essa voz é real, e ela merece respeito. Spinoza não pediu para ninguém jogar fora a sua tradição como se fosse lixo. O que ele pediu, o que ele demonstrou, com décadas de trabalho intelectual solitário, foi algo muito mais difícil e muito mais honesto. Veja as coisas como elas são. E o que muda quando você começa a ver as coisas como elas são? Primeiro, o medo perde o poder sobre você. Não o medo natural, biológico que nos mantém vivos. O medo fabricado. O medo do castigo eterno. O medo de que Deus esteja te monitorando e tabelando suas falhas. O medo de que questionar seja pecado. Esse medo específico, que foi a argamassa com que as instituições construíram séculos de controle, só funciona enquanto você não percebe de onde ele vem. Quando Spinoza escreveu que o medo é a origem da superstição, ele não estava sendo cínico. Estava sendo médico. Estava diagnosticando uma doença social com extraordinária precisão. Segundo, a responsabilidade retorna para você. E isso pode ser assustador de um jeito diferente, porque é muito mais confortável acreditar que um Deus pessoal tem um plano para você, que as dificuldades são provações e os sucessos são bênçãos, do que aceitar que você é um agente consciente em um universo indiferente às suas preferências individuais, mas perfeitamente adequado para a sua existência. A responsabilidade espinosista é libertadora precisamente porque é exigente. Não há providência especial protegendo você dos erros. Há a sua razão, a sua capacidade de aprender, a sua integração com a ordem natural das coisas. Terceiro, a espiritualidade deixa de precisar de intermediários. Quando você entende que o divino não está num edifício específico, num texto específico, numa denominação específica, quando você compreende que o divino, se existe alguma coisa que mereça esse nome, é a própria estrutura racional da realidade da qual você faz parte, então você não precisa de uma instituição para mediar essa relação. Você é a relação. Isso não significa que comunidade, ritual e tradição não tenham valor. Spinoza, que viveu isolado e exilado por sua coragem intelectual, saberia melhor do que ninguém o custo da solidão. O que significa é que o valor dessas coisas está no que elas fazem por você, na alegria que geram, na compreensão que facilitam, nos laços que fortalecem, não na obediência que exigem. Quarto, e talvez o mais radical de tudo, a divisão entre sagrado e profano começa a desaparecer. Quando Deus é tudo, nada é profano. A ciência que estuda as leis da natureza está estudando Deus. A arte que captura a beleza da existência está tocando Deus. O amor humano, imperfeito, temporário, vulnerável, é uma expressão local e finita de algo que Spinoza chamaria de amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus. O transcendente não está acima da vida, está dentro dela, completamente, irremediavelmente dentro. Pausa longa, música sobe levemente. E quando você absorve isso, quando essa ideia não é mais apenas intelectual, mas se torna uma experiência, algo dentro de você se reorganiza. Spinoza chamava esse estado de beatitudo, blessedness, bem-aventurança. Não a bem-aventurança de quem obedeceu suficientemente e será recompensado após a morte. A bem-aventurança de quem compreende, de quem enxerga, de quem está neste momento em acordo com o que é real. Isso não precisa de aprovação de nenhuma instituição. Voltemos a Amsterdã, 1677. Aquele homem que morreu sozinho polindo lentes, aquele jovem que foi amaldiçoado aos 23 anos por uma comunidade que não conseguiu suportar as perguntas que ele fazia, deixou para o mundo algo que nenhuma maldição conseguiu apagar. Deixou a ideia de que a razão é sagrada, que questionar não é o oposto da fé, é o seu exercício mais honesto, que um Deus que só existe enquanto ninguém questiona não é um Deus que merece adoração.
É uma hipótese que precisa de proteção institucional para sobreviver, e que a liberdade real, não a prometida para depois da morte, mas a liberdade disponível agora, nesta vida, nesta consciência, não vem de aceitar o inexplicável sem perguntas. Vem de desenvolver a coragem de seguir o argumento até onde ele leva, mesmo que o caminho passe por cima de coisas que você amava. As 5 mentiras que examinamos hoje não são ataques à espiritualidade. São convites a uma espiritualidade mais honesta. Uma espiritualidade que não precisa de milagres impossíveis para ser tocante, que não precisa de autoria divina para ser profunda, que não precisa de um Deus rei para ser ética. Spinoza foi banido, isolado, ameaçado de morte. Mas não recuou. Não porque fosse masoquista, porque havia encontrado algo que tornava o custo suportável. A clareza de ver as coisas como elas são. Subspecie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade. Nós somos, você, eu, cada consciência que já existiu, expressões temporárias de uma realidade que não tem começo nem fim. Surgimos, pensamos, amamos, sofremos, questionamos e nos dissolvemos de volta na totalidade da qual nunca realmente saímos. Isso pode parecer frio, pode parecer solitário, mas Spinoza diria que é exatamente o oposto. Porque quando você para de se ver como um ser separado, que precisa ganhar o favor de um Deus externo, e começa a se ver como parte inseparável de uma ordem infinita e racional, você nunca mais está sozinho. Você é o todo. O todo é você. Não existe heresia maior do que essa para quem precisa da sua dependência. E não existe liberdade maior do que essa para quem finalmente decidiu ser livre. Se este vídeo te tocou, se algo aqui abriu uma fresta que você não consegue mais fingir que não viu, você sabe o que fazer. Escreva nos comentários, desperto, não para mim, para você, como um marco, como o primeiro segundo de uma vida diferente. Spinoza esperou 350 anos por você. Você pode pelo menos aparecer.